Mistério de morte no Texas. Uma jovem de 19 anos, estudante universitária, foi encontrada morta na rua após um grande jogo de futebol americano universitário. A polícia afirma que ela caiu de mais de 12 andares em um complexo de apartamentos. A polícia afirma que não investiga o caso como homicídio, mas a mãe dessa garota diz que há muito mais nessa história, e ela tem provas. Ela afirma que sua filha foi morta e diz que a polícia não está fazendo o suficiente para descobrir o que realmente aconteceu. Este é o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Essa história é o maior pesadelo de um pai: receber a ligação de que seu filho morreu. O que supostamente está tornando essa situação ainda pior para uma família do Texas é que eles dizem que a polícia não está fazendo o suficiente para investigar o que eles acreditam que aconteceu. Essa é a garota que perdeu a vida, Brianna Aguilera, aluna do 2º ano na Texas A&T. A mãe dela acabou de fazer uma postagem nas redes sociais que está levando esse caso a um novo patamar. E vamos falar sobre isso em um instante. Mas aqui está o que sabemos sobre o que, supostamente, aconteceu no último fim de semana. Em Austin, Texas, para um grande jogo de futebol americano, os Aggies da Texas A&M da Brianna enfrentavam seus rivais, os Longhorns do Texas. Se você não acompanha o futebol americano universitário, este é um dos maiores jogos do ano e uma grande festa. Brianna foi a uma festa de tailgate para o Lone Star Showdown no sábado à noite. Não se sabe se ela entrou no estádio. O jogo começou às 6h30 da noite e horas após o término, por volta da 1 da manhã, Brianna foi encontrada morta do lado de fora de um prédio por uma pessoa que passava na rua. Agora, os investigadores dizem que não acreditam que a jovem de 19 anos tenha morrido como resultado de um crime. A mãe dela disse à KSAT-TV que os detetives lhe contaram que ela morreu após cair de 17 andares de um apartamento acima. Quero que você dê uma olhada aqui, e isso é do Google Earth. Você pode ver como é o prédio de apartamentos em Austin no endereço citado pela polícia. As sacadas são visíveis do lado de fora. Agora, até o momento, os detetives acreditam que Brianna pulou, mas a mãe de Brianna está se manifestando, dizendo que isso simplesmente não faz sentido e que deve haver mais nessa história. A mãe dela disse à KSAT que sua filha não era suicida e que o sonho da filha era estudar na Texas A&M. Ela estava vivendo esse sonho. Um dia, ela esperava se tornar advogada. Então, isso simplesmente não faz sentido. Mas ela também diz que há partes dessa história que estão sendo contadas pela polícia que não estão batendo. Agora, a mãe dela diz que percebeu que algo estava errado no sábado à noite, quando tentou ligar para a filha depois do jogo e Brianna não atendeu. O jogo terminou por volta das 10 horas, após começar às 6h30 da noite de sábado. E o corpo de Brianna foi encontrado algumas horas depois do fim do jogo, à 1h da manhã, em uma rua do lado de fora daquele prédio de apartamentos. A mãe dela contou à KSAT que descobriu que o corpo da filha estava no necrotério por volta das 4 horas da tarde de domingo. É simplesmente uma forma horrível para um pai ou mãe descobrir que sua filha morreu. Agora, a mãe também diz que os policiais estão com o celular da filha dela. Não está claro o que esse celular mostra em relação ao que a polícia disse, mas a mãe dela afirma que o celular pode fornecer algumas pistas sobre o que estava acontecendo na época em que Brianna morreu. Parece que Brianna foi a uma festa pós-jogo naquele complexo de apartamentos em Austin, aquele prédio alto com as sacadas. Agora, a mãe dela diz que 15 pessoas estavam no apartamento quando Brianna morreu. A mãe de Brianna também diz que a polícia não está respondendo às perguntas dela. Ela disse à KSAT, abre aspas, há muitas inconsistências na história. Ele me disse, ela está falando sobre o policial, que ela pulou, e então ele me disse que os amigos disseram que não sabiam onde ela estava. Não está claro como era o apartamento onde a festa acontecia. Agora, a mãe então continua dizendo que a filha pode ter se envolvido em algum tipo de confronto pouco antes de morrer. Aqui está o que ela disse, abre aspas, houve uma briga entre minha filha e outra garota
e todas estavam ficando no mesmo apartamento, do qual eu tenho mensagens de texto reais, e o detetive simplesmente as ignorou. Agora, a polícia não comentou essa parte da investigação. Agora, não está claro por que a polícia disse que não acredita que Brianna seja vítima de homicídio ou de algo além de ter pulado de um prédio de apartamentos nas primeiras horas da manhã. Que provas a polícia tem de que foi isso que aconteceu? Porque eles não estão dizendo que há uma investigação em aberto. Eles estão dizendo que não acreditam que seja uma investigação de homicídio, mas eles disseram que ainda estão investigando o que aconteceu. A polícia informou à mídia local que não há indícios de circunstâncias suspeitas na morte de Brianna. A autópsia vai confirmar a causa da morte e relatórios toxicológicos podem revelar o que havia em seu organismo. Agora, veja o que a mãe de Brianna escreveu no Facebook. E isso realmente levou o caso a um novo patamar, além do fato de estarmos falando sobre a perda trágica de alguém que tinha apenas 19 anos e grandes planos para a vida. Agora, isso é o que a mãe dela escreveu no Facebook. Abre aspas. Isso não foi um acidente. Alguém matou minha Bri e deu a todo o grupo de amigos muito tempo para inventar a mesma história. Minha filha não pularia de 17 andares de um prédio e rotular isso como suicídio é uma loucura. Minha filha amava a vida e estava animada para se formar e seguir em direito. A polícia de Austin e o detetive não cumprem seu papel. Como é que certos amigos foram embora imediatamente e a pessoa que morava no complexo de apartamentos desocupou o apartamento o mais rápido possível? Fim da citação. Ela também postou: "Me amor, nós vamos conseguir justiça." A polícia de Austin não comentou o que ocorreu no apartamento antes da morte de Brianna. Agora, como essa história tem recebido muita atenção, vimos muitas pessoas apoiando a família de Brianna. Uma vaquinha online já arrecadou mais de $30 mil e afirma: "Nossos corações estão despedaçados, buscando aliviar o peso financeiro da mãe de Brianna e seus entes queridos. Neste momento difícil, pedimos que familiares, amigos e quem conhecia ou ouviu falar da Bri considerem doar. Se não puder contribuir, por favor, mantenha Brianna e sua família em seus pensamentos e orações." Também diz que os detalhes sobre o que aconteceu em seguida ainda não estão claros e sua mãe está aguardando respostas. Fim da citação. Agora quero ler a declaração recebida do Departamento de Polícia de Austin, e isso é tudo o que eles estão dizendo até o momento. No sábado, 29 de novembro de 2025, às 12 horas e 47 da manhã, por volta de 1 hora, policiais de Austin atenderam uma denúncia de pessoa inconsciente na rua Rio Grande, número 2101. Ao chegarem, policiais encontraram uma mulher adulta inconsciente. A pessoa foi declarada morta no local às 12h57 da manhã. Neste momento, o incidente não está sendo investigado como homicídio e não há indícios de circunstâncias suspeitas. A causa da morte será definida pelo Instituto Médico Legal do Condado de Travis. A investigação segue em andamento. Agora, para comentar este caso e suas circunstâncias que podem se tornar suspeitas, recebemos o comandante aposentado de detetives Wills Felar. Prazer recebê-lo no Law and Crime, vindo da Polícia de Chicago. O que mais chama sua atenção até agora sobre o que sabemos do que aconteceu com a jovem de 19 anos, Brianna Aguilera? O que chama a atenção é que sabemos pouco, pois o Departamento de Polícia não divulga muitas informações. Eles disseram não acreditar em crime, o que acho estranho tão cedo na investigação. A menos que algo esteja acontecendo nos bastidores que não sabemos, isso me soa estranho. Sim, aqui está a declaração. Acabei de recebê-la do Departamento de Polícia de Austin. Ao chegarem, policiais encontraram uma mulher adulta inconsciente. A pessoa foi declarada morta no local às 00h57. Neste momento, o incidente não está sendo investigado como homicídio e não há indícios de circunstâncias suspeitas. A causa da morte será determinada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Travis e a investigação continua em andamento. Se eu estiver me aprofundando ou analisando demais, ainda há neste momento e a investigação segue em andamento. O que isso te diz
sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores desse caso. Bem, você sabe como, em todas as investigações de morte e homicídios, você está esperando que o médico legista faça uma determinação. Às vezes, o médico legista espera a investigação da polícia terminar antes de decidir. Agora, eu não me importo com o que aconteceu. Se há uma jovem no chão de um prédio de 17 andares, isso é jogo sujo. Agora, não estou dizendo que foi um crime, mas não é normal. Sabe, algo aconteceu lá em cima. Agora eles conversam com todos do apartamento para saber a que horas ela chegou e como estava seu estado de espírito. Quem estava lá? Houve uma briga mesmo, como disse a mãe, entre duas garotas? É preciso esclarecer tudo. Porque a mãe também. Porque, por um lado, não sabemos se há imagens de câmeras de segurança. Se alguém tem uma Ring, campainha ou câmera em apartamento ou câmera para cachorro, não sei se teriam. Eu acho que a gente saberia, ou isso teria sido repassado para a mãe em algum momento. Mas se não tem vídeo e a polícia acredita que ela pulou, como você prova isso? Como você prova isso? Quero dizer, pular, cair, ser jogada. Infelizmente, não há muito o que descobrir com os restos mortais, pois a queda de 17 andares no cimento causa um trauma grave. Isso precisa ser trazido à tona por meio de entrevistas com as pessoas no apartamento. Soube agora que talvez tenham combinado suas histórias. Yuan jamais conseguirá que 15 pessoas contem a mesma história, posso garantir isso. 15 pessoas vão decidir se alguém matou essa garota. Quantas delas vão proteger uma só pessoa? Não faz sentido, mas eles precisam fazer todas essas entrevistas para investigar isso. Neste momento, como a polícia está dizendo, sabe, eles acreditam que ela tirou a própria vida, que ela pulou dessa, sabe, sacada de 17 andares. É como, sabe, ela aparentemente foi ao jogo, e eu acho que isso terminou. Provavelmente terminou por volta das 10 horas, horário central, em Austin. E então, eles voltam para esse apartamento e algo acontece nesse momento. Como são essas conversas? Se havia 15 pessoas naquele apartamento, talvez pessoas que testemunharam uma briga. Como detetive, e você tem todas essas pessoas diferentes, como você descobre quem estava perto dela na hora em que aconteceu? Quem foi a última pessoa a vê-la? Como você monta essa linha do tempo? Entrevistas individuais, você nunca faz uma entrevista em grupo, você não entrevista duas pessoas ao mesmo tempo, você entrevista cada uma delas. Vai levar tempo, você vai usar seus recursos e vai entrevistar cada uma dessas pessoas. Após a entrevista inicial, você coletou informações e agora precisa entrevistar as pessoas de novo. Se houver divergências na história deles, você os entrevistará novamente. Você dirá: espere, três pessoas disseram isso, mas você disse outra coisa. Então não é só uma entrevista, mas várias. Alguns temas aparecem nas entrevistas iniciais e são aprofundados depois. A outra parte também, que a mãe criticou, e tenho certeza de que é difícil para a polícia enquanto eles tentam descobrir o que estava acontecendo. Concordo que os departamentos de polícia estão sobrecarregados, mas acredito que investigar o caso de uma mulher que caiu de 17 andares é algo em que eles vão se empenhar ao máximo. Mas a mãe disse que criticou o fato de aquelas pessoas terem sido autorizadas a deixar o local. Como você lida com isso? Se for esse o caso, com 15 pessoas, como lidar com essa cena? Especialmente após um transeunte aparentemente encontrar Brianna na rua, o que também faz pensar nessa pessoa. Só a cena que eles viram por volta de 1h da manhã. Bem, eis o estranho sobre tudo isso. Ela sumiu sozinha em um cômodo e ficou um tempo sem ser vista? Porque se alguém a viu passar pela grade, não faz sentido para mim que essa pessoa não vá gritar ou chamar atenção. Sabe, não faz sentido para mim que alguém que está passando por ali simplesmente veja essa garota. E, de novo, como essa pessoa saberia de qual janela ela saiu? Como eles sabem? A não ser que tenham conseguido isso por meio de entrevistas, a não ser que alguém tenha dito, sabe? Nós a vimos na festa e depois não a vimos mais. Então, quanto a deixar as pessoas irem embora, você pode deter alguém por um tempo razoável, mas não pode restringir os movimentos dessa pessoa além desse tempo razoável. Em todas as questões legais, sempre se fala em razoável. Mas o que é razoável? Nessa situação, você poderia mantê-los e conversar um pouco? Não sabe quem estava lá ao chegarem? Podiam restar 4 pessoas. Como você descobre? Então, a mãe acredita, e aparentemente ela tem mensagens de texto que eu não sei se essas.
Eu não acredito que essas tenham sido divulgadas, mas ela tem mensagens de texto que mostram que houve algum tipo de confronto com outra garota nessa festa. Como você lida com essa abordagem? Se sabe que essa pessoa caiu, talvez não haja evidências de suspeita. Acho suspeito. Mas será que alguém a empurrou da janela ou algo assim? Como você lida com essa história sem transformá-la em algo maior do que talvez ela realmente seja? Se fossem só garotas após um jogo, talvez tivessem bebido de dia, escondendo um problema, ou seria algo além disso? De novo, você vai ter que fazer um trabalho de detetive nisso, vai ter que descobrir quem era a pessoa com quem ela teve o conflito. Você precisa revisar as mensagens e checar o conteúdo delas. Parece que foi, quero dizer, se é uma coisa contínua, algo que está acontecendo, com uma briga ativa rolando, será que ela conseguiria mandar mensagem para a mãe dela dizendo: Ei, estou tendo um problema com essa garota? Ou será que ela chega na festa e fala: Ei, sabe aquela garota com quem eu tive um problema? Ela também está nessa festa. Você deve analisar as mensagens de texto, identificar a pessoa e entrevistá-la também. Se duas pessoas entram em um quarto com varanda e só uma sai, isso é um problema. Você precisará descobrir como tudo aconteceu, usando investigação e entrevistas. E emoção, né? Por mais emocional que isso possa ser para a família, obviamente. As emoções não podem interferir nisso. Se você é um detetive, tem que fazer uma investigação adequada e tentar manter suas emoções fora disso. Isso me leva ao próximo ponto. Não acredito que algum pai ou mãe queira aceitar, especialmente de repente, que seu filho possa ter um problema de saúde mental. Só sabemos que Brianna se orgulhava de estudar na Texas A&M e queria ser advogada, segundo a mãe dela. E tantas pessoas, só pela reação que vimos, ficaram chocadas que isso pudesse acontecer. Mas ao mesmo tempo, agora você tem uma mãe dizendo que acredita que alguém matou a filha dela. Tipo, ela postou isso no Facebook. Como você, do ponto de vista da polícia, lida com essa parte da situação quando a mãe diz: Acho que tem algo acontecendo aqui. Posso até mostrar mensagens de texto. Como você equilibra essa parte com, talvez, as evidências que você tem na cena que não parecem, pelo menos de acordo com a polícia, neste momento, indicar que houve qualquer tipo de circunstância, além de uma garota que eles acreditam ter pulado do 17º andar deste prédio de apartamentos? Quando digo que não deve ter emoções na investigação, refiro-me à parte investigativa. Ao lidar com vítimas e suas famílias, é melhor mostrar empatia e compaixão, pois provavelmente você sente isso. Sempre sentia isso ao conversar com qualquer família, em qualquer situação. Você tem que tentar contar os fatos para eles. Mas lembre-se, como pai, se algo assim ocorre com seu filho, especialmente se você suspeita de algum problema de saúde mental que não percebeu, que coisa devastadora de se sentir. Tipo, talvez eu tenha alguma responsabilidade, talvez eu pudesse ter feito algo para ajudar essa garota, ou proteger isso, ou evitar que isso acontecesse. Então é um equilíbrio. É preciso passar por isso para ouvir como apontam a investigação e as evidências. Sinto muito, mas é assim que parece. Eu penso no caso de Ellen Greenberg, da Filadélfia, onde a família lutou por anos para reabrir o caso e para que ele fosse considerado um assassinato. E isso foi dissecado, os diferentes tipos de camadas dessa história e como chegou ao ponto em que as autoridades da Pensilvânia acreditam que ela tirou a própria vida. E uma grande parte do problema que a família dela tem é que quando a polícia chegou, eles acreditam que não fizeram o suficiente na cena. Classificam como suicídio, a equipe de limpeza entra e as evidências se perdem para sempre. Esta situação é bem diferente de pular de uma varanda. Mas quando você tem, acho que os policiais iniciais olhando para isso e dizendo, do meu ponto de vista, isso é um suicídio, qual o impacto disso sobre a possibilidade de isso algum dia ser considerado um homicídio e quanto trabalho é necessário para determinar o que realmente aconteceu? A cena inicial é crucial. Ao chegar primeiro à cena, a responsabilidade é sua ou de quem atendeu a chamada inicial. Sua responsabilidade é ajudar os feridos. Se houver pessoas feridas, prender o suspeito, se você perceber indícios de crime e proteger a cena do crime. Você não faz uma determinação, nunca deve ligar dizendo liga para o detetive e fala que é um suicídio. Você não sabe disso. Você deve proteger a cena do crime e não colocar ideias na cabeça de ninguém. Deixe os detetives fazerem o trabalho deles. Existe um motivo pelo qual eles estão na divisão de detetives e é para fazerem o trabalho deles.
Como policial que chega primeiro, você deve proteger a cena do crime, garantir a segurança das testemunhas e aguardar os detetives. Ao divulgar informações ao público, especialmente agora, quero dizer, essa história está recebendo muita atenção porque a mãe fez as declarações que fez e ela está muito convicta de que acredita que sua filha foi assassinada. Mas a polícia diz que não há evidências disso. Ao mesmo tempo, eles dizem que não acreditam que isso seja um homicídio. Que tipo de informação vocês precisariam, mesmo que não divulguem ao público, para poder dizer que não acreditam que ela morreu porque alguém a matou? Quero dizer, isso só pode vir através de entrevistas que vocês fazem com as pessoas que estavam no apartamento naquele momento. Sabe, a menos que haja uma declaração que ela faça para alguém antes de entrar em um quarto. Não sei como o apartamento era, onde era a varanda, nem como isso aconteceu. Mas, como já falamos, tomar ou divulgar cedo a decisão de que não suspeitam de crime é forte, já que estão sendo reservados sobre o resto. Além disso, o médico legista ainda não tem resultado. Eu sei a causa da morte, mas a forma ainda precisa ser determinada. Então, ao dizerem uma declaração que não acreditam que houve crime, eles devem ter mais informações do que estão divulgando ao público, seja em relação ao que conseguiram nas entrevistas ou talvez até alguma evidência física. Sei que já falamos, mas essa é a realidade e devemos lidar com o que foi, provavelmente, uma situação difícil. Ainda é possível fazer um exame toxicológico? Eu só penso, sabe, você está em um grande jogo de futebol universitário. Provavelmente houve muita bebida ao longo do dia. Isso pode ter influenciado no que aconteceu à noite. Isso pode ser identificado na autópsia e, ao coletar amostras, também é possível saber o que havia no sistema dela quando morreu. Sim, sim, haverá órgãos. Eles poderão fazer uma análise toxicológica, parte do exame post-mortem, então será possível determinar a toxicologia. E então, ao analisar esses casos e pensar, acho que em todas as diferentes circunstâncias ao redor, o que aconteceu durante o dia, as mensagens de texto, como, acho que o que entra na decisão de um departamento de polícia sobre quais informações liberar para o público, especialmente nesse caso, e eu sei que cada departamento de polícia, sabe, tem protocolos diferentes, e Austin pode ser mais reservado do que talvez um departamento de polícia na Flórida, onde você vê um xerife dando uma coletiva de imprensa. O que você faria, quero dizer, internamente, se estivesse no departamento de polícia de Austin, sobre, ok, essa mãe está questionando a investigação que fizemos. Aqui está o motivo pelo qual acreditamos que ela tirou a própria vida. Como você lida com essa informação e decide se deve ou não divulgá-la ao público? Exatamente assim, quero dizer, você divulga uma informação preliminar. E, novamente, a maioria das declarações preliminares que você vai divulgar é: isso está sob investigação. Uma mulher foi encontrada nesse horário sem vida. A investigação segue em andamento. Como eu disse, é um pouco surpreendente. Não sei se disseram que não suspeitavam de crime por resposta à mãe, mas isso não se faz. Você não pode entrar nesse tipo de discussão de ele disse, ela disse com a família de uma vítima. Você só precisa deixar a investigação seguir e se comunicar com eles. Você tem que se comunicar com as pessoas, não pela mídia, não por canais oficiais. Você tem que ir lá e bater na porta. E você tem que sentar na sala com a família da vítima e conversar com eles, tentar entender junto com eles o que aconteceu. Cada cidade é diferente. Mas nesse caso, provavelmente saberemos a causa da morte, a menos que algo desconhecido tenha ocorrido no apartamento, considerando onde ela foi encontrada e o que foi relatado. Quanto tempo normalmente leva, se fosse em Chicago, para sair o resultado final da autópsia e toxicologia? A toxicologia leva cerca de 6 semanas para ficar pronta. Algumas coisas você consegue saber imediatamente. A toxicologia demora 6 semanas no Instituto Médico Legal do Condado de Cook. Mas quanto à causa da morte, tem que ser trauma devido à queda. Se algo aconteceu no apartamento, e não estou dizendo que aconteceu só para deixar claro, mas se algo aconteceu dentro do apartamento, com um corpo que caiu de 17 andares, você ainda conseguiria descobrir se esse fosse o caso, só com base na condição em que ele foi encontrado depois de cair de tão alto. Se for uma lesão penetrante, como facada ou tiro, é possível identificar se isso ocorreu, mesmo com uma queda. Quero dizer, de novo, não é.
Acredite em mim quando eu digo que não é bonito. Mas há coisas que ocorrem em traumas e outras em lesões penetrantes, como facadas ou tiros, que não são, e isso não vai esconder. Sabe, para quem está assistindo, peço desculpas por ser mórbido, mas acho que, nesses tipos de casos, você precisa fazer esse tipo de pergunta. Quando surgem perguntas sobre uma investigação, isso é fundamental. O comandante aposentado de detetives Will Svelar, do Departamento de Polícia de Chicago, sempre nos ajuda a analisar essas histórias e entender o que pode acontecer. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.